A seguir, IIGD Irajá. Pessoal, a pior coisa que um cristão faz é não buscar quando pode. Está bem e não está buscando. Está negligenciando. Quando os ventos soprarem, está despreparado. Por quê? Porque não colocou estrutura. Sua casa foi construída em cima de areia. Jesus falou das duas casas. Uma sobre a rocha e uma sobre a areia. Os ventos bateram fortes, fortíssimos. As torrentes desceram violentas. Às vezes as pessoas elas se alicerçam, se estribam literalmente na beleza. Olha, as pessoas que criam uma base de vida na beleza física se arrebentam. Não, minha mulher é linda e maravilhosa, é belíssima e tal. Deve ter uns 20 e tantos anos. E aí no intervalo de culto, eu estava me preparando para o culto da noite e saí no salão do templo para orar ali, no salão do templo. E quando eu vou começar a oração, entra uma moça, assim mesmo, ó, vou soltar o microfone e vou te mostrar a cena. Mãos na cabeça, me socorre, senão me mata. Isso porque ela frequentou a escola bíblica em criança. Eu não a conhecia, essa altura, essa fase da vida, estava seus 40 anos, 30 e poucos. Mas ela, quando criança, foi criada, a mãe levava a uma igreja. E aí Deus fez ela lembrar. Por quê? Bom, depois de 12 anos de casada, ela descobriu. Para você ter uma ideia, não vou citar nome, obviamente, mas foi uma artista. Uma pessoa do mundo artístico. Era uma mulher belíssima, belíssima. Eu vi essa beleza. Quando ela entrou, eu falei, caramba. E aí? Mas a casa caiu. A casa caiu. Ela vivia desse mundo. Pessoa séria, mas vivia no mundo artístico. E aí um moço se apaixonou por ela. E pediu em casamento e disse, ó, você agora vai ser minha mulher. Então você vai viver para o nosso lar e tal. E ela prontamente se apaixonou por ele, coisa bonita. Não, tudo bem. E decidiu viver para o marido e para ter filhos. E ela bem jovenzinha, ele cerca de 14, 15 anos mais velho que ela. Até aí. E casou, aquela coisa bonita e tal, muito amor, muita paixão, né? E aí ela chorava e gritava, porque ela tinha acabado de ir conhecer a outra mulher do seu marido. O ódio dela, a raiva dela, o desespero dela. Eu vou usar um termo que ela usou, não vou usar os outros, tá? Não faz parte da linguagem. Aquela tábua seca. Não preciso dizer a você, né? Ela não tem. O cabelo é um bombril. Que ódio. Se ele me tocasse para uma mulher mais bonita. Deixei, ela foi duro. Chorou, gritou, desesperou. Ela disse, olha, eu não me joguei debaixo de um ônibus hoje, porque eu olhei pro rosto da minha filha. Ela disse, eu deixei ela em casa com ele, dormindo. Ela disse, eu venho recebendo telefonemas faz tempo, os telefonemas anônimos, e me deram o endereço. E eu fui. Aí disse, hoje, já não estou dormindo faz tempo. Ele vivia viajando, mentindo para mim, que já não está viajando faz tempo. E ela disse, eu fui, toquei a campainha, ela abriu a porta, eu perguntei, você chama-se fulano de tal? Chama. O teu marido chama-se fulano de tal? Chama. Era o marido dela. Ela disse, só que o teu marido é o meu marido. Ela disse, pastora, eu não aguentei, dei uns socos nela. E nisso ela gritou e uma criança acordou. E eu perguntei quem é, ela disse, é filha do fulano. Era filha do marido dela. E ela disse, me contar, mas eu não quis acreditar. E ela disse, quando eu olhei aquela criança, eu saí de lá revoltada em desespero. E ela disse, pastora, ele conseguiu esconder isso durante quase 10 anos. Nós temos 12 de casados.
Ela disse: sabe para que eu vivia? Para minha beleza. Sabe para quem essa beleza? Para ele. Para a senhora ter uma ideia, eu procurei dar a ele uma lua de mel 12 anos. Então não foi falta. Eu dei amor, não foi falta. Eu cuido da minha casa, aprendi tudo que eu podia aprender. Minha mãe me ajudou muito, me ajuda muito. A melhor comida que eu posso fazer. Ela, vou ser sincera, eu idolatrei meu marido. E ele me trocou por uma tábua seca, horrorosa. Eu disse: o diabo te enganou. Porque o diabo fez você pensar que a sua beleza sustentaria o seu casamento. Mas beleza não sustenta o casamento. Se sustentasse, era só você olhar ao seu redor 12 anos antes e ver o mundo como funciona dentro da área de onde você saiu. Sim ou não? Eu disse: quem sustenta um casamento é Jesus Cristo vivo, porque Ele te dá sabedoria. Ele trabalha com poder celestial. É o poder do céu arrebentando com o diabo. Quem destrói casamento é o diabo, seja lá da forma que for. Não importa como o diabo destruiu um casamento ou como ele está tentando destruir. Por trás de tudo aquilo, daquele cenário real, da incompatibilidade, das diferenças, das brigas, das encrencas, da falta disso ou daquilo, o diabo estaria em tudo. Ele planejou milimetricamente. Então o Espírito Santo chega e diz: ó, busca enquanto se pode achar. E aí? Bom, depois que ela desabafou, isso durou quase 2 horas, muito choro, desespero, muito grito. Quando ela acalmou o coração, eu falei: por que você veio aqui? Como que você veio aqui? Que eu nunca vi você. Ela disse: não, nunca entrei aqui. Eu passava aqui na porta, eu moro aqui no bairro, estou morando aqui. Eu nunca entrei, mas eu tenho uma história de igreja no meu coração. Qual é? Ela disse: até os 7 anos de idade eu fui criada dentro de uma igreja. Depois minha mãe mudou de igreja. Eu não queria mais ir, minha mãe não me forçou. E quando eu fiquei mocinha, adolescente, eu comecei a me apaixonar pelo mundo artístico e foi lá que eu fui fazer carreira. E aí depois eu não quis mais saber, mas ela disse: por incrível que pareça, hoje pela manhã, quando eu pensei em me jogar debaixo do ônibus, veio uma canção que eu cantava quando era pequenininha, na escola bíblica da igreja. E eu disse: moça, o Espírito Santo te visitou, que bom que você atendeu. Ela caiu aos prantos e se reconciliou com Jesus. E aí, por incrível que pareça, ele estava arrependido. E ela foi falar com ele: olha, não quero mais, vamos acabar. Ele disse: não, pelo amor de Deus, me perdoa. Ele chorava. Ele disse: se você me perdoar, eu prometo para você, a gente vai seguir outra vida. E realmente seguiu. Os dois passaram a servir a Jesus. Mas ela se alicerçou na beleza física. Ela achava que a beleza ia sustentar o casamento dela. Claro que o zelo, o cuidado, a ausência do relaxamento, vamos dizer assim, a ausência do relaxamento, né, ajuda muito, muito, muito. Né? Mas quem rouba, mata e destrói é Satanás. Quem causa o desgaste é Satanás. Quem trabalha forte para dar um nojo na rotina é Satanás. Enfim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, para que você tenha armas espirituais no momento certo e você possa combater o bom combate que é espiritual. Vamos mais um pouquinho do Salmo 46, versículo 4. Quem vai ler? 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém? Deus está dizendo: olha, eu estou no meio da tua vida, eu estou no centro da tua cidade. Fica tranquilo, a tua vida está sob controle. É só ouvir a Deus, pessoal. Muitos cristãos separam a vida espiritual da vida secular. Esse é o erro. Porque é exatamente no dia a dia que o diabo trabalha. Para ele entrar no casamento, ele especulou o comportamento. Ele especulou e analisou por onde ele poderia iniciar a investida dele. A coisa nunca começa, nunca acontece bombasticamente sem que tenha havido uma preparação do campo espiritual. Às vezes o diabo pega uma pessoa, irmãos, ele leva para introduzir como amizade. E ali começa uma amizade que vai crescer e vai prender e vai afastando daquela rotina que havia na casa, no casamento. Poxa, agora
fulano agora chega mais tarde. Fiquei batendo papo com os meus amigos. Porque não, meu amigo me levou para conhecer não sei o quê. Não, porque... E tal. A pessoa não percebe. Ela não percebe as cordas que Satanás usa para tirá-la da sua posição. Para tirá-la do seu casamento. Para tirá-la do temor a Deus. O diabo tem 1000 estratégias, pessoal. O bicho não é burro. Você quer ver o que acontece? Tem gente que não percebe. Você sabia que tem sono quando há momento de sono num culto? Que não é sono do corpo. É tentação. Por que tem cristão que não vigia? Vigia, meu irmão. Você está começando, principalmente quem está começando. Ou quem está frio na fé, frio com Deus, e não está espiritualmente alerta, que o diabo quer que perca alguns momentos para que não tenha o que? Estrutura, para que não receba o que? Armas espirituais. Às vezes o Espírito Santo dá uma advertência, irmãos. Você quer ver o caso de Pedro. Jesus falou de tudo que ele passaria no Calvário. Os discípulos teriam que ficar muito atentos para não perder nada, porque quando acontecesse, eles iriam dizer um para o outro assim: viu, Jesus falou que ia acontecer isso, que ele ia receber bofetada. É duro demais, mas ele avisou que ele passaria por isso. Ele avisou que ele ia morrer, mas ele também disse que ao terceiro dia ele vai ressuscitar, não falou? Então vamos ficar firmes, ele vai ressuscitar. Mas eles não prestaram atenção nisso. Aí Jesus disse para os discípulos: ó, eu vou passar por isso, tá bom. Aí chegou o momento, quando Jesus terminou de falar, o Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, nada disso vai acontecer contigo, e eu vou contigo até a morte. Ó, eu estou junto, estou coladinho contigo, ó. Sou em carne com o Senhor. Não tem gente que é assim? Ué, marido e mulher quando casa, né? Quando você olha os olhos, irmão, de noivo no altar, dá vontade de você encerrar o casamento em 5 minutos. Estou falando sério. Eu até desvio o meu olhar de olhar para os olhos de um do outro, porque quando eu olho, dá vontade de acelerar o casamento. Faz assim, vai logo que ainda tem a festa, né? Eu digo, se ele é santo, se eles levaram a sério aquela fase bonita, né? Sim, o temor a Deus. Fazer assim, quando chegar a nossa hora, né? Ô, carne para que te quero. Carne para que te quero. Vou me afogar no meu oceano. Vocês estão rindo, né? Aí, se eu bato o olho nos olhos, eu digo, não posso correr o risco, senão eu vou querer acelerar, não é? As advertências, os alertas de preparação, né? As palavras de bênçãos. Então, eu tenho que ficar ali, ligada no Espírito de Deus. E passo o olho, mas eu estou ligado no Espírito de Deus, né? Vocês sabem que uma vez eu estava realizando um casamento, e tinha um casal que era padrinho, e ninguém sabia. Eles estavam às turras, e ele já tinha combinado e dito para ela que quando passasse aquele casamento da família, que eles seriam padrinhos, que eles iriam noticiar toda a família que entrariam com o divórcio. Esse é um testemunho que eu tenho muito forte. É lindo demais. Aí, tá bom, vou orar, vou me preparar para realizar um casamento. E vou realizar o casamento. Eu estou lá na Clairmont de Melo. E fui abrir, botei os noivos em frente um ao outro, como eu faço, e abri a palavra. Falei, ó, agora olhem para mim, porque agora não sou eu, é a palavra. Jesus que vai falar com vocês. Eu vou ler aqui. Fiquem atentos. Eu comecei a ler. Quando eu comecei a dar as explicações do casamento no Jardim do Éden, da aliança que é Jesus, ó, a aliança não pode ser quebrada. Por que o casal cristão usa aliança? Por que o casal cristão, casamento cristão tem que ter aliança? E aí coloca a aliança. Ele entrega a dela, ele põe a dela no dedo e ela põe o dele. Então é uma entrega. Eu estou me entregando a você e estou recebendo você. Mas estou recebendo aqui, da mão de Deus. Não tá. E aí a mesma coisa é ela. Aí eu disse, ó pessoal, aliança quebrada, o responsável por isso pode responder serissimamente. Fui e falei, ó, Jesus é a aliança entre o homem e Deus, não é a aliança? Falei, então, esse anelzinho aqui, simbolicamente, é a presença de Jesus. Que vai dizer, ó, sou eu que estou unindo você com ele. Quando ele olhar, sou eu que estou unindo você com ele. Por quê? Porque eu sou a aliança. Entre o céu e a terra não tem outra. Falei, aí, você vai pegar e jogar pro alto? Caramba, irmãos, os dois começaram a chorar.
Ele disfarçando, tá? Eu estou atenta. Isso lá na Clarimundo de Melo. Eles são padrinhos. E ela está desesperada, já chorando, já não consegue mais, e já está chorando. E aí, de repente, ele abraça ela. E ela fica assim, incomodada. E eu concluí o casamento, ministrei a bênção. E aí todo mundo se cumprimenta e tal, vão com a bênção de Deus, vão em nome de Jesus. Isso aí, passou. Depois eu fiz comentário, eu falei, tinha uma moça madrinha, chorava muito. Aí os obreiros nós vimos também. Disse, mas o rapaz também chorou. Eu disse, eu vi. Mas ele deu uma disfarçada boa. Disse, mas ele chorou. Aí só quando saíram ali fora, foi um para cada canto, foi um para cada carro. Eu falei, E fiquei na minha, não estou sabendo de nada. Quando foi cerca de um mês depois, a pessoa casada veio ficar comigo. Pastora, minha cunhada, o casamento tinha acabado. Eles revelaram, eles iam dar entrada no divórcio. Mas o que eles ouviram, nunca tinham ouvido na vida. Eles ainda não são de Jesus. Os dois se arrependeram profundamente, se perdoaram e voltaram. Assistindo o casamento deles foi reconstruído. Lamentei que eles não vieram dar o testemunho. Ela tinha lá uma prática religiosa na época, não queria largar e tal. Hoje não sei como é que estão. Mas sei de uma coisa, o casamento foi reconstruído. Eu vou pedir para você observar um versículo agora, que a gente vai voltar a Isaías. Versículo 10. Quem vai ler comigo? Quem vai ler o 10? Aquietai-vos e sabei. Pastora, mas quando a coisa está fora de controle, ore. Ore. Entra na presença de Deus. Seja sincero, o mais sincero possível. Pastora, mas eu tento, não tem resposta. O silêncio de Deus é uma resposta. Ele diz, continua buscando até você crer. Que isso? Ore. Mas pastora, eu não consigo sentir. Você não precisa sentir, você só precisa crer. Mas pastora, Deus está ouvindo, Ele está no controle. Jesus, antes de encarar o Getsemane, Jesus, antes de encarar o Calvário, de enfrentar o Calvário, no Getsemane ele orou. Quando a luta está árdua, irmãos, o cristão não pode parar de orar. Ainda que ele se firme numa palavra, numa promessa, numa palavra, mas ele não pode parar de orar. Ele tem que segurar firme com Jesus até os ventos passarem. Por quê? Porque os ventos vão passar. Importa você se agarrar em Jesus. Você se agarrou em Jesus, você está firme. Os ventos estão passando, mas você está seguro. Quando os ventos passarem, é bênção pura. Pastora, eu quero te mostrar que Deus entra na batalha daquele que crê, que busca e confia nele. E o resultado é o versículo 9. Pode subir um pouquinho? Vamos rapidamente? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros a fogo. Quem é que faz? Diga, o meu Jesus. Diga, Ele fará por mim. Você está entendendo? Então, pessoal, busca enquanto se pode achar. Busca, meu irmão. Tem estudo bíblico, não perde oportunidade. Você está tendo oportunidade, você tem um dia de folga, não abre a Bíblia, você aproveita só, é jogar futebol, é fazer um passeio, é uma viagem e tal. Tem gente que vive num serelepe de distrações 24 horas. Não, exceto o tempo de trabalho. Tem gente que é séria, trabalha, estuda, e depois vamos curtir a vida, e vamos no culto. Ai, meu Deus, poxa, que culto demorado, vamos no culto, que hora que termina? Para, meu irmão. Leva a palavra de Deus a sério. Busca Deus. Deus quer ver você buscá-lo. Deus quer ver você crer. Ele quer sentir teu coração. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você se entregue. Ele quer que você coloque seu casamento, sua vida nas mãos dele. Coloca a coisa séria. Meu irmão, se você entregar seu casamento na mão de Deus, Senhor, toma conta. Eu não vejo, mas o Senhor vê. No tempo que não tinha celular, o moço não era da igreja, veio falar comigo. Não aguento mais a minha mulher, ela é membro da sua igreja, dá um jeito da minha mulher. Falei, a mulher é sua, dá um jeito da minha mulher. Falei, por quê? Porque ela me liga 20 vezes por dia, eu não consigo trabalhar. Ela liga para o meu trabalho, não existia celular. Eu perguntei para ela, por que você faz isso? Porque eu não confio nele. Falei, você está enxergando onde é que ele está? Você está enxergando o que ele está fazendo? Ele está no trabalho. Falei, quando ele sai, você sabe o que ele faz?
Falei, acorda, minha filha, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele falou, não aguento mais. Aí eu parei para refletir, eu falei, mulher carrapato. Por quê? Só arrancada na força. Só na força. Falei, moça, que coisa feia. Que coisa feia. Ele falou, pastor, eu casei por amor, eu não estou aguentando minha mulher. Ninguém suporta isso, ela não me deixa trabalhar. Falei, moça, você é muito criança, você é muito boba. Eu nem imaginava que você era assim. Eu também não imaginava que ele ia vir aqui. Eu falei... Ah, Jesus. É tanta coisa, meu irmão. E aí, bom, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Dei para ela. Normalmente eu mando copiar 200 vezes o versículo. Que isso? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não... Aí eu pergunto, entrou? Não entrou? Então só Jesus te dá jeito. Eu não consigo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.